Dona de mim, Marlon surta ao descobrir que Cami reatou com Ryan e a acusa de traição. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público vai acompanhar um dos momentos mais intensos da trama. A relação entre Cami, Marlon e Ryan vai chegar a um ponto de ebulição que mudará para sempre a vida desses três personagens. O amor, a mágoa, o ciúme e a decepção vão se entrelaçar em uma sequência de cenas cheias de emoção, discussões acaloradas e reviravoltas inesperadas. Tudo começa quando Cami, depois de semanas tentando se enganar e manter uma vida estável ao lado de Marlon, percebe que não consegue mais sustentar uma mentira. Ela até gosta do policial, reconhece a dedicação e o carinho que ele sempre lhe deu, mas o coração dela nunca deixou de bater mais forte por Ryan. A jovem se vê obrigada a tomar uma decisão dolorosa, mas inevitável: terminar o noivado com Marlon. O fim do noivado. A cena da devolução do anel será uma das mais impactantes da fase atual da novela. Cami se prepara durante dias, ensaiando as palavras que poderia usar para não ferir ainda mais o policial. No entanto, na hora da verdade, as lágrimas e a tensão falam mais alto. Marlon, ao ver a noiva segurando a caixinha com o anel, já pressente o pior. Ele tenta disfarçar, busca um sorriso, insiste em acreditar que é apenas uma crise passageira, algo que pode ser resolvido com paciência e diálogo. Cami, se for alguma dúvida, a gente conversa. Não joga fora tudo que a gente construiu assim, de uma hora para outra, implora o policial com os olhos marejados. Mas Cami respira fundo, segura a mão dele e com a voz embargada confessa: eu tentei, Marlon, juro que tentei. Mas eu não posso continuar ao seu lado sabendo que o meu coração nunca deixou de ser do Ryan. Seria injusto com você, e comigo também. O policial sente como se o mundo tivesse desmoronado. Ele segura firme o anel, não querendo aceitar, mas ao mesmo tempo percebendo que nada que dissesse naquele momento faria Cami mudar de ideia. O reencontro com Ryan. Pouco tempo depois, o destino coloca Cami e Ryan frente a frente novamente. Durante a gravação de um clipe da cantora Azzi, Ryan aparece mais confiante, determinado a retomar sua vida após o período difícil na prisão. No set, ele interpreta uma cena romântica, na qual troca um beijo de mentira com uma atriz. O detalhe, porém, não passa despercebido por Cami, que observa tudo com o coração acelerado e um misto de ciúmes e desejo. O beijo encenado desperta nela sentimentos adormecidos. Quando as gravações acabam, Ryan percebe a presença da jovem e vai até ela. O clima é inevitável. Você ainda se importa, não é? Provoca o rapper com um sorriso malandro. Cami tenta disfarçar, mas não consegue. As palavras se atropelam e no calor da emoção, eles acabam se beijando de verdade, selando o que os dois já sabiam. Ainda existe amor ali. Ryan, então, toma coragem e a pede em namoro novamente. Cami, mesmo receosa, aceita, com a condição de que eles tentem agir com calma e maturidade dessa vez. O casal volta a viver momentos de ternura, trocando carinhos em público, como se quisessem mostrar ao mundo que estão prontos para enfrentar qualquer julgamento. A dor de Marlon. Mas essa felicidade não demora muito. Em uma tarde qualquer, Marlon, ainda tentando lidar com a solidão e a dor do rompimento, flagra Cami e Ryan juntos na rua. Ele os vê de mãos dadas, trocando olhares apaixonados, rindo como se nunca tivessem enfrentado nada difícil. Para o policial, é como se uma faca tivesse atravessado seu peito. Sem conseguir se controlar, ele volta para casa transtornado. Lá, encontra Jussara, sua mãe, que percebe de imediato o estado do filho. Ele desabafa, conta tudo, fala da humilhação que sente, da raiva que o consome e da sensação de ter sido enganado. Ela me traiu, mãe. Estava comigo, mas nunca deixou de amar aquele marginal. Dispara em prantos. Jussara, sempre impulsiva e protetora, não pensa duas vezes, decide enfrentar Cami. Em uma cena que mistura drama e até um toque de humor, ela surge na frente da jovem com uma mangueira e no auge da raiva joga água nela, gritando que não vai admitir que façam seu filho de bobo. O confronto final. A confusão poderia ter terminado em briga de rua, mas Marlon chega a tempo de evitar um escândalo maior. Ele leva Cami para dentro de casa e, sozinho com ela, finalmente deixa sair toda a mágoa que guardava. Me diz, desde quando essa traição acontece? Eu era o que para você, Cami? Só um passatempo até o Ryan voltar? Questiona, com os olhos marejados de dor. Cami tenta manter a calma, mas está visivelmente abalada. Não houve traição, Marlon. Eu só percebi que ainda amo Ryan. O que a gente viveu foi real, eu nunca brinquei com você. Mas não posso mais fingir. O policial, no entanto, não consegue acreditar. Para ele, tudo parece uma grande mentira. Ele questiona se algum dos momentos que viveram teve valor de verdade. Cami, sincera, garante que sim,
mas deixa claro que não há volta. Na despedida, ela deseja que ele seja feliz e encontre alguém que o ame de verdade. Marlon, mesmo ferido, retribui o gesto, mas com a alma dilacerada. A cena termina com os dois se olhando em silêncio, cada um carregando sua própria dor. As consequências. Depois do término, Marlon entra em um período sombrio. Ele se joga no trabalho, aceita missões perigosas e parece não se importar mais com o próprio bem-estar. Seus colegas de delegacia notam a mudança e tentam alertá-lo, mas o policial insiste que precisa ocupar a mente para não enlouquecer. Já Cami, apesar da felicidade ao lado de Ryan, também enfrenta críticas. Parte da comunidade a acusa de ser inconstante, de não valorizar a estabilidade que Marlon lhe oferecia. Até Rosa, sua confidente, chega a questioná-la se fez a escolha certa. Você se deixou levar pelo coração, Cami. Mas será que o Ryan mudou de verdade? Será que ele vai te dar o que você merece? Questiona Rosa, plantando a dúvida no coração da amiga. Caminhos abertos para novos conflitos. A trama deixa claro que essa não será apenas uma história de amor versus rejeição. A escolha de Cami reacenderá antigas rivalidades, mexerá com o orgulho de Marlon e até influenciará o futuro de Ryan, que tenta provar para todos que não é mais o mesmo de antes. Enquanto isso, Jussara promete não deixar barato. Indignada com o sofrimento do filho, ela começa a tramar maneiras de atrapalhar o romance de Cami e Ryan, jurando que ainda verá os dois pagarem caro pela humilhação que Marlon sofreu. No fim, o público verá um capítulo marcado por emoções extremas, lágrimas, acusações, declarações de amor e despedidas dolorosas. Dona de Mim prova mais uma vez sua força ao mergulhar fundo nas contradições humanas, mostrando como o coração pode ser, ao mesmo tempo, fonte de felicidade e de destruição. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a novela das 9 que vem dominando as conversas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, o público vai acompanhar uma das sequências mais comentadas e polêmicas da trama, o envolvimento inesperado entre Marlon, Humberto Moraes e Bárbara, Giovana Cordeiro. O encontro entre os dois, carregado de tensão, desejo e dilemas morais, vai se tornar um divisor de águas não apenas para os personagens diretamente envolvidos, mas para todo o núcleo que gira em torno deles. A trajetória de Marlon até esse momento já é marcada por sofrimento, perdas e uma luta constante contra as próprias emoções. O policial, desde o início da trama, foi apresentado como um homem íntegro, apaixonado por sua noiva Cami, Giovanna Lancelotti, a jovem doce, batalhadora e resiliente que conquistou o público. Porém, os caminhos de Dona de Mim não são lineares, e a vida dos personagens sofre constantes reviravoltas, muitas delas dolorosas. A crise entre Marlon e Cami começa a se desenhar ainda nos capítulos iniciais de outubro. Cami, que vinha lutando para superar o trauma brutal do estupro cometido por Ronaldo, Bernardo Schlegel, percebe que não consegue mais sustentar o relacionamento com Marlon. A jovem, em cenas carregadas de emoção, revela ao noivo que precisa de tempo e espaço para se reencontrar, para reconstruir sua autoestima e para lidar com as marcas invisíveis que a violência deixou. O pedido de afastamento não é apenas um gesto de dor, mas também de coragem. Cami entende que não pode oferecer ao parceiro o mesmo tipo de relação que viviam antes da tragédia. Marlon, por sua vez, sente o mundo desabar. O policial, acostumado a lidar com situações extremas em sua rotina de trabalho, vê-se desarmado diante da vida pessoal. Ele tenta respeitar a decisão de Cami, mas não consegue evitar a sensação de abandono e a frustração de ver o amor da sua vida se distanciar. O baque maior vem dias depois, quando Cami decide colocar um ponto final definitivo na relação. Em uma cena simbólica e dolorosa, ela devolve o anel de noivado, devolvendo junto com ele todos os sonhos que haviam construído até então. Para piorar a situação, Marlon percebe que Cami está se reaproximando de Ryan L7Non, o músico carismático que sempre teve uma ligação especial com a jovem. Essa possibilidade de reconciliação entre Cami e Ryan acende uma chama de ciúmes e insegurança em Marlon, que começa a se sentir substituível. O policial se vê em um abismo emocional, perdeu a mulher que ama, perdeu o futuro que havia imaginado, e agora precisa lidar com o fantasma de outro homem preenchendo o espaço que antes era seu. Sem saber como administrar essa dor, Marlon decide buscar refúgio naquilo que lhe dá alguma sensação de controle: o treino físico. Ele mergulha de cabeça nas sessões de kickboxing no galpão, tentando transformar cada soco, cada chute, em uma forma de expulsar a frustração e a raiva acumulada. É nesse ambiente, carregado de suor e disciplina, que Bárbara entra em cena de forma definitiva.
A lutadora, que já havia demonstrado interesse por Marlon em outras ocasiões, percebe a vulnerabilidade dele e vê ali uma oportunidade. Diferente de Kami, que se afasta para se curar, Bárbara representa intensidade, ousadia e presença. Ela não tem medo de demonstrar desejo, não tem receio de quebrar barreiras, e encara a aproximação com Marlon quase como um desafio pessoal. No início, Marlon tenta resistir. Ele ainda guarda dentro de si o respeito por Kami e a fidelidade àquilo que viveram juntos. Porém, a insistência de Bárbara, combinada ao estado emocional fragilizado dele, começa a criar uma tensão palpável. Nos treinos, os olhares se cruzam com mais intensidade. As conversas, inicialmente triviais, ganham camadas de duplo sentido. Bárbara toca no braço dele de forma aparentemente casual, mas que provoca arrepios. É um jogo de sedução que se intensifica capítulo a capítulo, preparando o terreno para a explosão inevitável. A sequência decisiva acontece em meados de outubro, em cenas que prometem deixar o público em choque. Após um treino exaustivo, Marlon se dirige ao vestiário para tomar banho. A água escorrendo pelo corpo é, ao mesmo tempo, uma tentativa de purificação e de alívio. Ele acredita estar sozinho, mas Bárbara entra silenciosa, decidida. Com um gesto rápido, tranca a porta do banheiro e encara o policial com um olhar carregado de desejo. O diálogo que se segue é direto, sem rodeios. Bárbara deixa claro que não está ali apenas por atração física. Ela vê em Marlon alguém que poderia ser parceiro de vida, alguém que, em sua visão, deveria abandonar a polícia para se dedicar ao mundo das lutas, mundo em que ela mesma respira e sobrevive. É uma proposta ousada, quase absurda para o policial, que sempre colocou a carreira como uma missão. Apesar de rejeitar a ideia de largar a farda, Marlon não consegue resistir ao momento. O beijo acontece de forma arrebatadora, carregado de tudo aquilo que ele vinha reprimindo: desejo, carência, raiva, necessidade de sentir-se vivo. A cena, descrita nos bastidores como uma das mais quentes da novela até agora, promete ser um marco de audiência. Mas a intensidade do encontro não se sustenta por muito tempo. Assim que o beijo termina, a racionalidade volta à mente de Marlon. Ele se afasta, respira fundo e coloca um limite claro. Não vai abrir mão da carreira, não vai se transformar em alguém que não é. Ele pega a chave, destranca a porta e pede que Bárbara vá embora. A lutadora, ainda mais instigada pela resistência dele, sai com a promessa silenciosa de que não vai desistir. Essa sequência abre espaço para uma série de desdobramentos dramáticos. Primeiro, porque coloca Marlon em um conflito interno ainda mais profundo. Ele não apenas lida com o fim do noivado, mas agora precisa administrar a culpa por ter cedido a um impulso. Além disso, a relação com Bárbara pode se tornar uma bomba relógio dentro da trama. Se Kami descobrir, como vai reagir? Será que esse envolvimento destruirá de vez qualquer chance de reconciliação? Do lado de Bárbara, a insistência em conquistar Marlon se torna quase uma obsessão. A lutadora, acostumada a conseguir o que quer, enxerga no policial um troféu, uma vitória pessoal. Sua determinação em trazê-lo para o seu mundo de lutas pode levá-la a ultrapassar limites ainda mais perigosos, criando rivalidades e novos conflitos dentro da novela. O público, por sua vez, deve se dividir. Alguns torcerão pela volta de Marlon e Kami, enxergando neles um amor verdadeiro marcado por superações. Outros, porém, podem se encantar com a química explosiva entre Marlon e Bárbara, criando uma nova torcida inesperada. Esse jogo de forças promete movimentar as redes sociais, alimentando debates acalorados sobre fidelidade, desejo e redenção. O autor da trama, ao construir esse arco, reforça uma das marcas de Dona de Mim: a capacidade de transformar dilemas íntimos em grandes discussões coletivas. Marlon e Bárbara não representam apenas um casal em potencial, mas simbolizam escolhas difíceis que muitas pessoas enfrentam: seguir a razão ou se entregar ao impulso, honrar o passado ou abrir espaço para o novo, manter-se fiel a um ideal ou arriscar-se em busca de outra forma de viver. Conforme os capítulos avançam, a relação entre os dois promete se tornar ainda mais complexa, envolvendo não apenas romance, mas também disputas profissionais, rivalidades e dilemas éticos. O que começou como uma cena quente no banheiro da academia pode se transformar em um dos maiores pontos de virada da novela, mexendo com todos os personagens ao redor e com o coração do público. Dona de Mim. Em vingança, Abel volta do além e deixa Jaques apavorado com a aparição inesperada. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público vai se surpreender com uma das cenas mais impactantes da novela até aqui.
Abel, Tony Ramos, morto de forma misteriosa nos primeiros momentos da trama, retornará em clima de pura vingança. Seu espírito, carregado de rancor e desejo de justiça, surgirá diante de Jacques, Marcelo Novaes, provocando no vilão um pânico sem precedentes. A aparição sobrenatural vai marcar um divisor de águas na trajetória de Jacques, que começará a se ver encurralado não apenas pelos inimigos em carne e osso, mas também pelas lembranças e fantasmas do passado que insistem em não deixá-lo em paz. A tensão entre Samuel e Jacques explode. Tudo terá início após uma nova briga entre Samuel, Juan Paiva e o tio. Samuel já não confia em Jacques há tempos e desta vez, percebe que o empresário tenta adotar uma postura arrependida que soa falsa. O rapaz descobre que Jacques procurou Léo, Clara Monek, para pedir desculpas por tê-la acusado injustamente de furto. O gesto, em vez de gerar credibilidade, levanta ainda mais suspeitas em Samuel, que conhece bem o caráter dissimulado do tio. No escritório da Boaz, a discussão acontece de forma acalorada. Samuel acusa Jacques de estar apenas tentando limpar a própria barra diante da família e da empresa, sem de fato assumir os erros mais graves que cometeu. Você acha que pedir desculpas para Léo apaga tudo o que você fez? Dispara Samuel com raiva nos olhos. E Abel, tio? Você nunca teve coragem de falar sobre ele. Nunca assumiu o que realmente aconteceu. Jacques, pressionado, sente o sangue ferver. Ele tenta manter a calma, mas logo perde o controle. Você não sabe do que está falando, moleque. Rebate, agarrando Samuel pela camisa. Eu nunca faria mal ao meu próprio irmão. Mas as palavras não convencem. O silêncio pesado que paira entre eles denuncia a culpa escondida de Jacques, algo que Samuel percebe claramente. O vilão perde o controle. O embate deixa marcas profundas. Samuel sai transtornado, decidido a investigar ainda mais a morte de Abel. Jacques, por sua vez, fica tomado por uma mistura de raiva e medo. O empresário sente que aos poucos, a máscara que usou durante tanto tempo começa a rachar. A lembrança de Abel volta a rondar sua mente, trazendo à tona memórias que ele tentou sufocar a todo custo. Sozinho, trancado em seu escritório, Jacques soca a mesa e grita de frustração. Ele sabe que o sobrinho não vai desistir, e a cada dia se vê mais próximo de ser desmascarado. A noite em que o passado retorna. Mais tarde, em casa, o vilão tenta descansar, mas o sono não vem fácil. O silêncio da mansão é perturbador, e cada som parece amplificado. O ranger da madeira, o estalar do vento batendo nas janelas, o tic-tac insistente do relógio. Exausto, Jacques acaba adormecendo. É nesse momento que o pesadelo começa. Ele sente uma presença no quarto. Ao abrir os olhos, enxerga a figura de Abel em pé, parado aos pés da cama. O irmão morto o encara fixamente, com olhos carregados de dor e rancor. A imagem é perturbadora. Abel veste as mesmas roupas da noite em que morreu, e seu rosto traz marcas de sofrimento, como se pedisse justiça do além. Você achou que ia se livrar de mim, Jacques? A voz ecoa grave, preenchendo o quarto. Jacques se levanta de súbito, suado e ofegante. Desesperado, ele agarra um travesseiro e o arremessa contra a aparição. O objeto atravessa o corpo do fantasma, que continua imóvel sem demonstrar reação. O empresário grita, implora, tenta se esconder debaixo dos lençóis, mas nada adianta. Abel se aproxima lentamente, a cada passo trazendo mais terror. O terror de Jacques. Eu sei o que você fez, diz Abel, quase sussurrando, mas de forma cortante. Você pode enganar os vivos, mas nunca vai se livrar dos mortos. Jacques, em pânico, tenta justificar-se até para o fantasma. Não foi culpa minha. Eu não queria que fosse assim. Mas o espírito apenas observa, implacável, como um juiz silencioso. O ambiente do quarto se transforma. A luz falha, a temperatura cai, e Jacques sente um frio na espinha que o faz tremer. Ele tenta correr até a porta, mas a sente trancada. O vilão está aprisionado no próprio pesadelo. O despertar abrupto. Nesse momento, Davi, Rafael Witt, invade o quarto. Ele encontra o pai biológico se debatendo, suado, com o olhar vidrado no vazio. Davi o acorda com dificuldade, sacudindo-o até que Jacques desperte. Pai, o que foi isso? Você estava gritando? Pergunta Davi, assustado. Jacques, ainda em choque, não consegue explicar. Apenas respira ofegante, olhando para todos os cantos como se Abel ainda estivesse por ali. O empresário tenta se recompor, mas o medo permanece estampado em seu rosto. O fantasma continua rondando. Mesmo acordado, Jacques não consegue se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele passa os dias seguintes perturbado, lembrando-se do olhar de Abel em cada canto da casa e até mesmo no escritório.
O fantasma parece persegui-lo em pensamentos, sonhos e até reflexos nos espelhos. A paranoia começa a dominar o vilão. Ele evita dormir, passa noites em claro, e seus funcionários percebem o ar transtornado. Felipa, Cláudia Abreu, que mantém um envolvimento conturbado com Jacques, também nota o comportamento estranho, mas ele evita comentar. Eu sei que você tá escondendo alguma coisa, diz Felipa em uma cena tensa. Tá escrito na sua cara. Jacques apenas desvia o olhar, incapaz de revelar o tormento que o assombra. O peso da culpa. A aparição de Abel simboliza mais do que um simples pesadelo. É o reflexo da consciência pesada de Jacques. O vilão carrega o fardo da morte do irmão, ainda que tente negar diante de todos. O fantasma funciona como uma lembrança constante de que seus crimes não ficarão impunes. Essa sequência marcará o início de uma fase sobrenatural em Dona de Mim, onde o além e o presente se misturam, trazendo ainda mais intensidade à trama. O público acompanhará a lenta deterioração psicológica de Jacques, que se verá encurralado por forças muito além de seu controle. O impacto na trama. A volta de Abel em forma de espírito não servirá apenas para aterrorizar Jacques, mas também para movimentar a história de Samuel, Davi e até de Rosa, Susana Vieira. Samuel se fortalecerá em sua busca por justiça, enquanto Davi ficará dividido entre tentar ajudar o pai e compreender as razões de tanto medo. Já Rosa, cada vez mais fragilizada, sentirá também estranhos presságios ligados à presença espiritual de Abel, criando uma atmosfera de mistério que atravessará diversos núcleos da novela. O público, por sua vez, será levado a questionar o que realmente aconteceu na morte de Abel. Até onde Jacques esteve envolvido? E será que o espírito retornou apenas em forma de alucinação da culpa? Ou de fato o além decidiu intervir para que a verdade finalmente venha à tona? Dona de Mim. Davi se apaixona por Bárbara à primeira vista e esquece Léo de vez. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, a trajetória amorosa de Davi, Rafael Witt, passará por uma reviravolta que promete mexer com as estruturas da trama. O jovem, conhecido por seu temperamento instável e pelos relacionamentos conturbados, encontrará um novo rumo para o coração depois de encerrar de vez sua ligação com Léo. Clara Monetti. A virada acontece quando ele cruza o caminho de Bárbara, Giovana Cordeiro, uma lutadora destemida e dona de uma personalidade forte que logo o deixa fascinado. Até então, Davi vinha de um período marcado por inseguranças e mágoas. O romance com Léo, embora intenso, sempre foi cercado por brigas, ciúmes e desconfiança. O casal chegou a viver momentos de grande paixão, mas a convivência desgastante e a falta de sintonia minaram qualquer possibilidade de estabilidade. Assim, quando surge Bárbara, a vida amorosa dele começa a se transformar de maneira quase inesperada. O encontro que muda tudo. A primeira virada acontece no capítulo previsto para o dia 15 de outubro. Davi, em mais um de seus gestos impulsivos, se oferece para dar uma carona a Felipa, Cláudia Abreu, até São Cristóvão. No caminho, ele aproveita para realizar uma entrega de tintas de tatuagem para Nina, Flora Camolese. A rotina parecia seguir tranquila, até que um imprevisto muda completamente o destino do rapaz. Ele acaba batendo o carro contra a moto de Bárbara. No primeiro instante, tomado pela irritação, Davi desce do veículo reclamando do retrovisor quebrado e inicia uma discussão acalorada, acreditando que se tratava apenas de mais um motociclista descuidado. A surpresa, no entanto, é imediata. Ao ver a jovem retirar o capacete, ele se dá conta de que está diante de alguém que desperta nele uma sensação diferente, quase um encantamento à primeira vista. Bárbara, firme em sua postura, ignora as reclamações do rapaz e segue o caminho, sem dar espaço para o charme de Davi. Para ela, aquele encontro não passa de mais uma situação incômoda do cotidiano, um desafio inusitado. Movido pela curiosidade e pelo impacto que a lutadora lhe causou, Davi decide procurar Bárbara novamente. Ele descobre o galpão de kickboxing onde a jovem treina e, em mais um de seus impulsos, lança uma proposta inusitada, sugere uma aposta. Se ele vencer uma luta, ela aceita sair para tomar um chopp com ele. Se perder, promete desaparecer de vez de sua vida. Bárbara, acostumada a lidar com desafios e segura de suas habilidades, não pensa duas vezes antes de aceitar. O resultado, no entanto, não poderia ser mais constrangedor para o playboy. Dentro do ringue, cercado pelos alunos e colegas de treino da atleta, Davi é completamente dominado e acaba sendo nocauteado em poucos minutos. A cena, além de causar risadas em todos os presentes, reforça a imagem de força e confiança que Bárbara carrega. A persistência de Davi. Mesmo diante da derrota humilhante, Davi não desiste.
Atordoado após a luta, ele ainda chega a pedir respiração boca a boca à lutadora, em tom de brincadeira, arrancando gargalhadas de quem assiste a cena. Bárbara, inicialmente resistente, acaba se deixando levar pela pressão dos colegas, e apesar de não ter paciência para as investidas do rapaz, decide levá-lo ao hospital para garantir que não houve nenhuma lesão grave. Esse gesto, aparentemente simples, aumenta ainda mais a admiração de Davi por ela. Ele enxerga não apenas a força física da jovem, mas também um senso de cuidado que até então não havia percebido em suas relações anteriores. Novos sentimentos em jogo. De volta à mansão dos Boais, Davi, ainda machucado mas completamente tomado pelo encanto, abre o coração para Jacques, Marcelo Novaes. O jovem afirma ter conhecido a mulher da sua vida, surpreendendo o pai com sua súbita convicção. Determinado a conquistar Bárbara, ele começa a mudar sua própria rotina. A partir desse momento, o rapaz decide mergulhar no universo do kickboxing, não apenas como uma forma de se aproximar da lutadora, mas também como um caminho para amadurecer. A paixão recém-descoberta o faz refletir sobre os erros cometidos no passado, especialmente em relação a Léo. Se antes ele se via preso a um ciclo de ciúmes e discussões, agora começa a perceber a necessidade de amadurecer suas atitudes. Bárbara surge como um novo horizonte, alguém que não se deixa intimidar por seu jeito impulsivo e que, de certa forma, o desafia a ser melhor. O impacto em Léo. Enquanto Davi se envolve cada vez mais com Bárbara, Léo observa de longe a mudança no comportamento do ex-namorado. A jovem, que ainda nutria sentimentos por ele, se vê obrigada a encarar a realidade. Davi realmente seguiu em frente. Essa constatação abre espaço para novos desdobramentos na trama, já que Léo, orgulhosa e intensa, dificilmente aceitará a perda sem reagir. Sua trajetória promete novos conflitos, colocando-a novamente em rota de colisão com o playboy e possivelmente com a própria Bárbara. A força de Bárbara. O envolvimento entre Bárbara e Davi não acontece de forma imediata. Ao contrário das paixões súbitas que costumam marcar os folhetins, aqui o processo é gradual e cheio de obstáculos. Bárbara, por sua vez, não está interessada em se envolver com alguém do perfil de Davi. Lutadora dedicada, ela valoriza sua independência e não se deixa seduzir facilmente por declarações impulsivas. No entanto, ao longo da convivência, começa a perceber que por trás da fachada de galã inconsequente existe alguém disposto a mudar. Caminhos que se cruzam. Aos poucos, a trama vai costurando encontros entre os dois, seja nos treinos, seja em situações inesperadas proporcionadas pelo destino. Davi, determinado, mostra persistência, enquanto Bárbara resiste, dividida entre sua vida dedicada ao esporte e a possibilidade de abrir espaço para um romance. Essa dinâmica cria momentos de humor, tensão e emoção, ingredientes que prometem conquistar o público. Conclusão: a chegada de Bárbara representa um divisor de águas na vida de Davi. O que começa como um acidente de trânsito evolui para um encontro transformador, capaz de mexer com as estruturas emocionais do rapaz. Em Dona de Mim, a história mostra que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis e que, por vezes, é justamente o inesperado que abre caminho para a mudança. Para Davi, a paixão por Bárbara não é apenas uma nova relação, mas a chance de reescrever sua própria história, deixando para trás os erros do passado e construindo um futuro diferente. Enquanto isso, a novela promete explorar os desdobramentos desse triângulo amoroso, trazendo à tona conflitos, paixões e reviravoltas típicas do universo dos folhetins. A relação entre Davi e Bárbara ainda enfrentará muitos desafios, mas desde já fica claro que o impacto desse encontro marcará profundamente os rumos da trama. Com isso, o público pode esperar capítulos carregados de emoção, humor e intensidade, reforçando a essência de Dona de Mim, uma novela que mistura romance, drama e surpresas em doses certeiras para prender a atenção até o último minuto. Em Dona de Mim, a novela das 7 da TV Globo que vem conquistando o público com seus dramas intensos e reviravoltas surpreendentes. O novo capítulo promete abalar ainda mais a trama da família Boais. Samuel Juan Paiva, agora fortalecido após reassumir a presidência da Boais, vai tomar coragem e colocar Danilo Felipe Simas contra a parede para, enfim, arrancar a verdade sobre a morte misteriosa de Abel, Tony Ramos. Esse embate entre os personagens não é apenas uma conversa comum, trata-se de um momento decisivo para o rumo da história. Desde o início da novela, a morte de Abel deixou feridas abertas e desconfianças pairando sobre todos os envolvidos. Samuel, que nunca aceitou a versão oficial do acidente que tirou a vida do pai, sempre acreditou que Jacques, Marcelo Novaes, esteve por trás de tudo.
A sombra da tragédia moldou o caráter do mocinho, que passou de um jovem inseguro a um líder determinado, disposto a confrontar qualquer pessoa para defender a memória de Abel e a honra de sua família. A suspeita contra Jacques. Jacques, com seu jeito sedutor e manipulador, conseguiu durante muito tempo disfarçar sua crueldade. Porém, as atitudes traiçoeiras dele sempre deixaram rastros, e Samuel, atento a cada detalhe, foi conectando as peças. A desconfiança começou cedo, quando o rapaz descobriu que Danilo agia como espião dentro da mansão, servindo como aliado e cúmplice do tio em várias tramóias. Essa revelação deixou claro que havia muito mais coisa escondida nos bastidores da família Boaz. Mesmo sem provas concretas, Samuel jamais deixou de acreditar que o acidente de Abel foi, na verdade, um assassinato cuidadosamente planejado. A angústia de carregar essa dúvida corroeu o coração do rapaz por anos, ao mesmo tempo em que o motivava a buscar justiça. O retorno ao comando da Boaz. Após um longo período em que Jacques dominou a empresa com mão de ferro, Samuel conseguiu, com esforço e coragem, retomar o posto de presidente. Essa conquista não foi apenas profissional, mas também pessoal. Significou recuperar o legado do pai e reerguer a moral da família diante da sociedade. De volta ao poder, Samuel iniciou uma verdadeira faxina dentro da Boaz. Decidiu desfazer as estratégias questionáveis implantadas por Jacques, reorganizar setores e, principalmente, rever a posição de alguns funcionários que haviam ganhado prestígio durante a gestão do vilão. Foi nesse contexto que surgiu o impasse com Danilo. Samuel não confiava nele. A presença de Danilo dentro da empresa era como uma ferida que nunca cicatrizava. A cada reunião, a cada olhar, o mocinho sentia que aquele homem guardava segredos importantes sobre o destino de Abel. Tomado pela raiva e pela desconfiança, Samuel chegou a decidir pela demissão imediata de Danilo. A interferência de Pan. Mas a novela não vive apenas de rivalidades e vinganças. Pan Alnetinar, personagem que se mostra cada vez mais complexa, decidiu interceder a favor de Danilo. Convencida de que ele ainda tinha um papel a cumprir na história, ela pediu a Samuel que reconsiderasse sua decisão. Foi graças à insistência dela que o rapaz voltou atrás, permitindo que Danilo mantivesse seu cargo. O que ninguém sabia é que por trás dessa intervenção, havia muito mais do que simples compaixão. Pan acreditava que mantendo Danilo dentro da Boaz, seria possível arrancar dele informações valiosas, especialmente sobre a morte de Abel. Assim, mesmo sem perceber, Samuel foi conduzido a uma nova estratégia, não afastar o inimigo, mas mantê-lo por perto até que a verdade viesse à tona. O confronto inevitável. Essa decisão deu origem a uma das cenas mais aguardadas da trama. Samuel, cada vez mais inquieto, decide que não pode mais conviver com a dúvida. Ele chama Danilo para uma conversa séria, sem rodeios, e o coloca contra a parede. Eu sei que você esteve envolvido em tudo o que aconteceu com meu pai, Danilo. Chega de silêncio. Quero saber, de uma vez por todas, qual foi o papel de Jacques na morte de Abel. O clima entre os dois é de tensão máxima. Danilo, acuado, tenta se esquivar, mas o olhar firme de Samuel mostra que não haverá espaço para evasivas. A cena promete mostrar um embate de emoções intensas, em que cada palavra pesa como uma faca. A importância da cena. Esse momento marca um divisor de águas em Dona de Mim. Samuel, antes visto como um jovem frágil diante da brutalidade do tio, mostra que amadureceu e que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo em nome da justiça. O público que acompanha sua trajetória desde o início, verá nele não apenas um herói romântico, mas um líder destemido, guiado pela memória de Abel. Dona de Mim. Felipa descobre exame de DNA que comprova que Jacques é o pai de Davi e tenta se jogar pela janela. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, a trama vai ganhar um ritmo ainda mais intenso e carregado de emoção. O público acompanhará um dos momentos mais sombrios e devastadores de Felipa, Cláudia Abreu, personagem que há muito tempo vem vivendo uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Portadora de transtorno bipolar e fragilizada pela manipulação contínua de Jacques, Marcelo Novaes, ela ficará completamente transtornada ao descobrir que o vilão é o pai biológico de Ayla, Bel Lima, e Davi, Rafael Witt. Essa revelação, que já vinha sendo insinuada em pequenas pistas ao longo da novela, virá à tona de maneira explosiva, justamente em um momento de celebração, o Chá Revelação de Ayla. Um evento que deveria simbolizar união, alegria e renovação acabará se transformando em um cenário de caos, lágrimas e confronto. O destino, mais uma vez, será cruel com Felipa, e sua instabilidade emocional a colocará à beira de uma tragédia pessoal. A chegada do envelope misterioso.
Durante o evento, um entregador surge discretamente no portão da mansão levando um envelope endereçado a Jacques. O vilão, como sempre, aparenta manter o controle absoluto da situação, mas a curiosidade de Felipa fala mais alto. Em um momento de descuido, ela abre o documento e se depara com a verdade crua, um exame de DNA que comprova que Jacques é o verdadeiro pai biológico não apenas de Ayla, mas também de Davi. O impacto é imediato. Felipa, que já vinha sentindo um turbilhão de inseguranças e medos em relação à sua posição dentro da família, perde o chão. A revelação é como uma bomba que explode dentro dela, corroendo sua sanidade e trazendo à tona fantasmas do passado que ela tentava sufocar. No auge do desespero, ela acaba acionando sem querer o dispositivo que soltaria os balões do chá revelação, estragando a festa cuidadosamente preparada por Ayla. O clima de felicidade rapidamente dá lugar ao desconforto e à perplexidade. O envelope cai ao chão em meio à confusão e é justamente Ayla quem o recolhe. O confronto inevitável. Ao ler o exame, Ayla sente o coração disparar. Sem pensar duas vezes, ela confronta Jacques diante de todos os presentes. O vilão, por sua vez, não hesita em admitir a verdade. Sem nenhum remorso, confessa que é, de fato, o pai biológico dela e de Davi. Para tornar a revelação ainda mais cruel, ele expõe que a mãe deles, Olivia Andrés Abreu, a primeira esposa de Abel, Tony Ramos, foi o grande amor de sua vida. A declaração choca os presentes. O silêncio que se instala é pesado, carregado de indignação. Para Ayla e Davi, a notícia representa uma ruptura brusca com tudo o que acreditavam até então. Já para os demais familiares e convidados, o momento se traduz em revolta e incredulidade. O colapso de Felipa. Enquanto todos tentam assimilar o impacto da confissão, Felipa já não consegue mais lidar com suas emoções. Abalada, frágil e sem estar tomando corretamente a medicação por influência de Jacques, ela se sente sufocada dentro da mansão. Seus olhos marejados, o corpo trêmulo e a respiração acelerada revelam o tamanho do desespero que toma conta dela. Em um impulso destrutivo, ela se dirige até uma das janelas da casa e ameaça se jogar. O pânico é imediato. Isabela Silvia Bandeira, tomada pelo desespero, grita pedindo ajuda, enquanto convidados tentam impedir que a tragédia se concretize. Nesse momento, a tensão atinge o ápice. A plateia da novela verá uma sequência eletrizante marcada por gritos, lágrimas e a corrida contra o tempo para salvar a vida de Felipa. O resgate dramático. Jacques e Samuel Juan Paiva conseguem se aproximar e, em uma ação rápida, agarram Felipa antes que ela cometa a tentativa desesperada. O clima é de puro sufoco, segundos que parecem durar uma eternidade. Segurada pelos braços, ela é retirada da janela em meio ao choro convulsivo e levada ao hospital às pressas. Na unidade médica, Felipa recebe a medicação adequada e é contida pelos profissionais de saúde. Após algumas horas, volta para casa, mas não é mais a mesma. Sua mente está dominada pela culpa por ter causado o caos na festa da enteada e pelo arrependimento profundo de ter chegado tão perto da morte. O peso da revelação. De volta à mansão, Felipa encara o silêncio incômodo que paira sobre todos. Os olhares de reprovação e compaixão se misturam. Ela, envergonhada, tenta se recolher, mas carrega consigo a sensação de ter ultrapassado todos os limites. A revelação sobre Jacques, por sua vez, continua reverberando. A família se encontra em frangalhos, cada membro reagindo à sua maneira. Para Ayla e Davi, a relação com o pai se torna uma ferida aberta. Para Abel, a lembrança dolorosa de Olivia é revivida de forma cruel. Já para Jacques, o momento representa a consolidação de sua postura manipuladora e sem escrúpulos. O futuro de Felipa. Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem explorar o estado psicológico de Felipa em profundidade. Sua luta contra o transtorno bipolar, agravada pela manipulação de Jacques e pela culpa que a consome, se tornará um dos grandes arcos dramáticos da trama. A personagem vulnerável estará dividida entre o desejo de se redimir e a dificuldade de encontrar forças para recomeçar. Enquanto isso, Jacques continuará usando a verdade a seu favor, tentando manipular a narrativa para se colocar como vítima do destino e não como o arquiteto das tragédias que cercam a família. A novela, que já vinha emocionando o público com reviravoltas intensas, promete nesse núcleo um mergulho profundo nas fragilidades humanas. O surto de Felipa, a confissão de Jacques e a revelação sobre Olivia são elementos que consolidam Dona de Mim como um dos maiores sucessos recentes da teledramaturgia. Com cenas carregadas de emoção, suspense e dilemas morais, a trama vai mostrar que a verdade, quando escondida por muito tempo, pode vir à tona de forma avassaladora.
capaz de destruir festas, famílias e até mesmo a sanidade de quem a descobre. E o público, mais uma vez, ficará à beira do sofá, ansioso para saber se Felipa conseguirá se reerguer ou se mergulhará ainda mais no abismo de dor e arrependimento que a ameaça consumir. Dona de Mim, a tragédia que muda tudo. A novela Dona de Mim vai entrar em um dos momentos mais intensos e surpreendentes de toda a sua trajetória. O público que já acompanha há meses as reviravoltas de Rosa, Samuel, Leona, Sofia, Felipa e principalmente do vilão Jaques, vai ser pego de surpresa com um acontecimento devastador que mudará completamente os rumos da história. O enredo, que até agora vinha explorando disputas empresariais, paixões proibidas, segredos familiares e rivalidades sem limites,